E quem fala com a gente agora sobre esse caso é o mestre em Direito Penal, Eurobento Maciel Filho. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Doutor, queria ouvir em termos de punição. A gente sabe que aqui no Brasil o racismo é enquadrado como crime, além, claro, da diferença entre racismo e injúria racial. E mais uma vez a gente vê uma situação de um estrangeiro fazendo esses atos. Lembrando aqui que no Rio de Janeiro, por exemplo, uma argentina fez a mesma atuação ali em termos de ofensa e teve passaporte apreendido, teve uma série de consequências em termos penais. O mesmo se repete nesse caso? Existe alguma diferença propriamente dita? Assim, o que muda às vezes é o contexto da ofensa, né? Parece que a advogada lá no Rio de Janeiro ela foi até um pouco mais, digamos, mais candente na ofensa. Ela até, acho que, além de palavras, fez gestos, se estava sob efeito de álcool não, são outros 500. Aqui, da imagem, aparentemente ele fez realmente o gesto racista, né? Que quem acompanha futebol, quem acompanha esporte, sabe bem que qualquer time brasileiro que vai jogar fora do Brasil numa Copa Libertadores, esse tipo de cena acontece praticamente quase todo jogo, né? Então, eu acredito que os nossos colegas, nossos vizinhos latino-americanos ainda têm aquela ideia antiga, como na época do Pelé, que ele era chamado de macaquito pelos argentinos, ele acabava com o jogo fazendo gols e belas jogadas e destruir os adversários. Só que isso passou. Não vivemos mais nesse tempo. Esse tipo de gesto não pode mais ser tolerado. Em tese, é um ato racista, sim, é uma injúria racial. Agora, professora, a gente tem visto muitos registros, né? Não só nas redes sociais, mas através... As pessoas hoje têm a possibilidade de gravar, de flagrar isso. Antes, as coisas aconteciam e não tinha testemunha, ficava uma palavra de um contra a palavra de outro. Eu queria entender como essa possibilidade, como esses vídeos, como as redes sociais interferem, inclusive do ponto de vista penal mesmo, nos crimes de racismo e na punição dos crimes de racismo. Então, voltando até o que eu falei agora há pouco, né? Nos idos lá de 60 e 70, esses fatos aconteciam também cotidianamente, falando no aspecto esportivo. Só que ficava no campo de jogo, ninguém era gravado, não havia, às vezes, um registro. Hoje, obviamente, 50 anos depois, a imagem da advogada lá no Rio, né? Isso tudo... O celular vira uma arma na mão da vítima, né? Uma arma no bom sentido, justamente para combater esse tipo de conduta, que antes passava despercebido, antes era tido como algo cultural, admitido. Não, isso não pode ser admitido, isso não é cultural, isso é crime, sim. E o celular, dentro desse contexto, as câmeras de segurança, os celulares, enfim, eles são realmente grandes instrumentos no combate a esse tipo de conduta. Isso não pode ser normalizado. Lamentavelmente acontece, mas nós temos que combater isso. Agora, doutor, quando a gente fala desses dois estrangeiros, né, como é que fica a questão da judicialização desse processo? Eles serão submetidos à lei brasileira, mas eles ficam impedidos de voltar ao seu país? Como é que fica essa questão? Porque é um crime inafiançável, pode levar a esse lado de não ter fiança que pague e ainda mais sendo também com possível reclusão. Como é que a gente interpreta a dosimetria da pena e também a aplicabilidade dela quando falamos de um estrangeiro em território brasileiro? E não é só inafiançável, também é imprescritível, de acordo com o Supremo, né? Não é um crime que pode prescrever pelo tempo, né? Então, o normal numa situação dessas é mais ou menos ser adotado o mesmo procedimento que ocorreu com aquela advogada que fez atos racistas no Rio de Janeiro, né? É necessário realmente apreender o passaporte, resguardar, ou seja, a justiça penal brasileira, garantindo que a lei penal seja aplicada. Agora, é evidente, né? Isso tudo também pode depender da atuação da defesa. A defesa pode, eventualmente, dar algum tipo de garantia ou entrar, às vezes, digamos, não um acordo, mas ter um meio termo para que esses estrangeiros possam retornar à sua casa, à sua residência, à sua atividade no país de origem, comprometendo-se, obviamente, a comparecer, ainda que por videoconferência, às audiências. O problema todo numa situação dessas é o seguinte: tá, ok, então ele volta para a Argentina, a advogada volta para a Argentina, esses dois tenistas voltam para os seus países de origem, respondem às audiências, são condenados e eu aplico a pena como? Já que, como regra geral, né, os países não extraditam os seus nacionais, os seus cidadãos nacionais.
né, que seria o caso. Então, o Brasil não poderia pedir a extradição para aplicar a lei brasileira quando eles estão residindo já nos seus países de origem. Então, é uma situação de certa complexidade. O correto mesmo é mantê-los aqui. Agora, se isso é proporcional, justo, ou realmente se é o que vai acontecer, isso nós temos que aguardar o tempo. Eventualmente, o juiz pode liberar o retorno, mas ficaríamos nesse problema da aplicação da lei. Como isso seria feito posteriormente? A lei não prescreve, né? O crime, aliás, não prescreve, não tem como pagar fiança, ainda assim parece que não é suficiente para coibir. A gente sempre está aqui trazendo crimes como esse, as pessoas aparentemente não temem essas penas que elas sofrem, tem como endurecer mais. Qual é a sua análise sobre isso? O que mais falta para que as pessoas deixem de praticar esse tipo de crime? Olha, até analisando hoje essa matéria, né? Então logo fui convidado para essa entrevista, eu vi que também houve um caso em Salvador, com uma turista gaúcha em Salvador que fez algo também atroz lá, também, inclusive cuspindo na vítima por conta de questão racial. É um absurdo. Nós temos realmente que crescer como nação, crescer como sociedade. Esse tipo de conduta não adianta tolerar ou passar a mão na cabeça dessas pessoas. Isso realmente precisa ser punido, precisa ser criminalizado como é. Agora, eu tenho para mim que assim, eu sempre defendo a ideia, não é aumentando pena, prevendo crimes, o direito penal não é a panaceia para todos os males. Nós temos é que educar. Isso é uma questão de educação e cultura. Nós temos é que diminuir, acabar, melhor dizendo, com essa cultura do racismo estrutural que, lamentavelmente, ainda está arraizado na nossa sociedade. Isso tem que ser coibido, mas não só com leis, com prisões, com a ação punitiva do Estado, mas sim com a ação educativa. Isso vem realmente, tem que ser uma crescente. Não é do dia para a noite que nós vamos mudar totalmente o conceito que muitos ainda têm, mas é algo que precisa ser constantemente falado, constantemente combatido e, obviamente, ensinado nas escolas, nas faculdades, onde quer que seja, para que realmente esse tipo de comportamento diminua sensivelmente. O que está me chamando a atenção é que eu procurei aqui a Lei 14.532, de 23, né, que foi justamente essa que fala sobre racismo, injúria e enquadramento criminal, e fala sobre circunstâncias agravantes, que é contexto de atividades esportivas, culturais, religiosas ou artísticas, no caso esportivas foi esse que a gente acompanhou em Itajaí, reclusão 2 a 5 anos e multa, além também de outras circunstâncias agravantes, redes sociais e publicações, o que também aconteceu o registro, e concurso de pessoas. Pena é aumentada de metade se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas. Nesse caso, esses 2 tenistas, eles vão ter muito o que responder, né? Sim, eu estava até analisando essa questão na lei também, porque nós temos o crime de injúria racial, que é o artigo 2º-A, né, introduzido pela lei de 2023, e nós temos também o artigo, ali, justamente você está comentando, que é o artigo 20, que é incitar a discriminação, preconceito de raça ou cor, e aí sim, no parágrafo 2º-A desse artigo, tem a conduta no ambiente esportivo. Então, num primeiro momento, no caso desses tenistas, eu acho que nós podemos capitular, tipificar essa conduta no artigo 2º, artigo 2º-A, que é a injúria racial. No entanto, como foi praticado no ambiente esportivo, dentro de uma quadra, né, e, digamos, foi uma prática de ato racista, eu não ficaria surpreso se o Ministério Público tipificasse isso no artigo 20. No parágrafo 2º-A do artigo 20. Nós temos aí uma colidência de normas, né? A mais específica prevalece. Em termos, a mais específica que se aplicaria no caso é justamente essa que você acabou de mencionar, né? Que é o parágrafo 2º-A do artigo 20. Né? Porque foi realizado no ambiente esportivo, dentro de uma quadra esportiva, é uma incitação ao racismo, vamos assim dizer, né? Uma prática de um ato racista. Então, sim, eu acho que nós poderíamos colocar isso num crime até um pouco mais grave. O concurso de pessoas, eu diria que aí talvez nós não tivéssemos presente concurso de pessoas, porque um praticou um ato dentro da quadra e o outro praticou outro ato isolado com um funcionário já fora do ambiente de jogo, porém dentro do ambiente esportivo. Então são 2 condutas, cada um respondendo pelo seu comportamento. Não vejo aí talvez um concurso de pessoas. Mas o fato de ter sido no ambiente esportivo, eu acho que está bem tipificado, sim. Tá certo, doutor Euro. Obrigada pela participação aqui no Expresso. Excelente tarde para o senhor. Bom fim de semana também.
que agradeço muito. Bom fim de semana. Obrigada.